Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, e o verso de número 9, diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Amém? Vamos ler uma segunda vez esse texto? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrate até os confins da terra. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando o penúltimo livro do Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Tem 14 capítulos e temos muita coisa para dizer acerca dele. Depois do livro do profeta Isaías, ouça-me com atenção. Depois do livro do profeta Isaías, nenhum dos profetas do Antigo Testamento preveu tanto a pessoa, a obra e o reino que Cristo veio implantar neste mundo, como o profeta Zacarias. Ninguém. Ele só perde para o profeta Isaías, profeta messiânico. Zacarias é o homem que mais anunciou a Jesus de Nazaré. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vamos ver algumas considerações normais, tema, conteúdo, mensagem do livro e fazer algumas considerações. Tema, eu coloquei lá no Word, na página da igreja, lá na página no WhatsApp da igreja, não fiz slides hoje, e coloquei no grupo, se vocês puderem abrir, quiserem acompanhar, que eles quiserem estar junto aí acompanhando, está no grupo da igreja ali o documento do que nós vamos estar trabalhando hoje, ok? Então vamos lá. Tema, qual o propósito, qual a mensagem do profeta Zacarias? O fundo histórico da profecia de Zacarias é o mesmo do profeta Ageu que nós estudamos semana passada, sendo que ambos os profetas ministraram no mesmo período e tiveram a missão semelhante. A missão de Zacarias era, preste bem atenção, a missão de Zacarias era animar, por meio da promessa do êxito atual e da glória futura, o resto do povo judeu, que estava desanimado pelas aflições atuais e que hesitava em reconstruir o templo pós-exílio, sai da Babilônia, sai depois de 70 anos de cativeiro, estão desanimados também, assim como no profeta Ageu. Zacarias, contemporâneo de Ageu, ele também vai estimular os judeus que estão voltando do exílio. O povo tinha bons motivos para estar desanimados. Antes eles foram uma nação livre, com um rei, com um monarca, com uma constituição. Porém agora, eles tinham regressado a esse país
sobre a régia de um governo estrangeiro, um país sem rei, despojado de poder. A sua atual condição apresentava um quadro extremamente triste. No entanto, Zacarias transformou essa situação calamitosa em uma cena gloriosa, enquanto ele, por meio de uma série de visões e de profecias que nós vamos abordar aqui essa noite, descreve uma Jerusalém restaurada, uma Jerusalém protegida, uma Jerusalém habitada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a ideia quando ele fala o capítulo 9, verso 9 em diante, que nós tratamos aqui. O povo está desanimado, cidade quebrada. Jerusalém, que já foi alvo de poesia, está em ruínas. Jerusalém, Zacarias, numa série de profecias, estava bom aqui o meu retorno, estava bom. Ele descreve então, eu consigo ouvir o que volta lá e perdi aqui, ó. Mas Zacarias não podia oferecer um encorajamento permanente, a não ser pela promessa da vinda do Messias. Essa é a ideia. Que coisa gloriosa. Deixa eu abrir um parênteses, já aqui, ótimo, agora já está perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só nesse tema aqui a gente já tem uma aplicação pessoal. Quando Israel está em aflição, angústia, está desanimado, está desesperado, quando ele está atribulado, está num beco sem saída, profeta inspirado por Deus, o encoraja, apontando a Jesus de Nazaré. A solução sempre é Jesus. A solução sempre é o Messias. A solução sempre é o servo do Senhor. Zacarias não podia oferecer um encorajamento permanente para Jerusalém atual, mas podia fazer com que os judeus que estavam vendo a cidade destruída olhassem para o futuro, por um período, por um dia, em que um verdadeiro rei viria montado numa jumentinha e começaria o seu reino espiritual na face dessa terra, em que seu reino se estenderia não apenas sobre Jerusalém, mas se todas as tribos, línguas e nações. Ele seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês pensam muito pequeno, judeus. O que Deus tem para vocês é infinitamente maior do que você pode pedir ou pensar. Bendito seja o nome do Senhor. Resumiremos o tema da seguinte maneira: um estímulo à nação para servir fielmente ao seu Deus por meio da aflição atual, com a visão das glórias futuras no tempo do Messias. Zacarias, assim como Ageu, chama os judeus do seu tempo para que trabalhem na construção do templo, refaçam a adoração, refaçam o culto, visando um dia. Hoje vocês estão sem rei, vocês têm um governador Zorobabel, vocês vivem sob a régia de um governo estrangeiro, mas um dia virá um rei. E aquilo que o próprio Ageu diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse rei é 100% homem, mas esse rei é 100% Deus. Ele vai entrar nesse templo. Aquele menino que vai nascer na manjedoura, conforme ele respira, ele sustenta todo o universo em suas mãos.
Podemos resumir o tema do livro de Zacarias da seguinte maneira: um estímulo à nação para servir fielmente a seu Deus por meio da aflição atual, mas visando a glória futura do tempo do Messias. Quem é o autor? O autor aqui no capítulo 1 já diz, verso 1: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Capítulo 1, verso 1, nos dá a autoria do livro. O autor é Zacarias, provavelmente nasceu na Babilônia, ele nasceu no período do cativeiro. Ele é um jovem, quando ele começa a sua profecia. Ageu já é um velho, já é um ancião. Ageu já está mais para lá do que para cá, e coisa boa quando o Espírito faz essas coisas. O certo é que Deus jamais ficará sem dar testemunho na face dessa terra. Uma geração vai, outra geração vem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A sua missão era zelo debilitado do povo e encorajar o povo de Deus para que eles desviassem o seu olhar do tenebroso presente e dirigisse os seus olhares para um futuro refulgente. Essa é o resumo da profecia de Zacarias. Conteúdo do livro. O livro pode ser dividido em 3 partes, 3 sessões. A primeira sessão é uma sessão simbólica, onde nós temos visão de esperança, do capítulo 1 ao capítulo 6. Ele tem uma série de visões de esperança. A segunda parte é uma parte prática, onde nós temos exortações à obediência e à piedade, o capítulo 7 e o capítulo 8. E a terceira e última parte, nós temos uma parte profética, do capítulo 9 ao capítulo 14. Ok? Assim, então, está dividido o livro do profeta Zacarias. Vamos ver agora de forma mais pormenorizada essas questões. Então, parte simbólica, parte prática e parte profética. São esses 3 resumos do livro do profeta Zacarias. Parte simbólica, do 1 ao 6, parte prática, onde temos exortação à obediência e à piedade, capítulo 7 e o capítulo 8, e profecia, que é a parte de promessas da glória futura, por meio da restauração e do Messias. Vamos ver de forma pormenorizada, então, cada uma dessas questões essa noite. Capítulo 1, capítulo 6, rapidamente, então, vamos ver alguma coisa aqui. Visões de esperança. Os versículos de número 1 ao 6 do capítulo 1 formam a introdução do livro, onde um remanescente é advertido a que lhe sirva de exemplo a sorte dos seus pais. Do verso 1 ao 6, Zacarias lembra aos remanescentes, que não voltam todos imediatamente da Babilônia, voltam 50.000 judeus, mais ou menos. Esse remanescente, ele adverte eles para que eles lembrem da desobediência, da incredulidade, e o que levou os seus pais a irem para cativeiro. O povo teve
O povo deve obedecer a mensagem dos profetas atuais. Essa é a ideia, o verso 1 ao verso 6, essa é a ideia. Olha, ouça Ageu, ouçam a mim, reconstruam a cidade, reconstruam o templo, ouvem a voz do Espírito, não façam como o pai de vocês. Os profetas falavam, os profetas advertiram, os homens de Deus e as mulheres de Deus chamaram a atenção de vocês, vocês desprezaram, achavam que não ia acontecer nada, achavam que não ia ter problema nenhum, vocês poderiam enganar a Deus, mentir a Deus, prestar um culto relaxado, prestar um culto de lábios, o coração distante de Deus. Vocês podem servir a Deus, servir a Baal, servir a Yahvé, servir a Azera. Vocês podem ter ídolos no coração de vocês e não entregarem integralmente ao Senhor. Ele faz uma comparação aos judeus atuais, a Jerusalém atual, para dizendo a eles: lembrem dos pais de vocês, não sejam tolos, não sejam imbecis, escutem a voz de Deus, deem crédito aos pregadores, deem crédito aos pastores que vos pregam com tanta seriedade, com tanto compromisso, com tanta responsabilidade. Os pais de vocês desobedeceram à lei de Deus, olha o fim que eles levaram. Olha o fim que eles levaram, 70 anos do cativeiro, expulsos dessa terra, sem culto, sem igreja, sem sacerdote, sem altar, sem nada. Depois dessa introdução, veio uma série de visões, trazendo mensagens de cuidado e de proteção de Deus para com o seu povo. Primeira visão, verso 7 ao 17 do capítulo 1, abra sua Bíblia aí, deixa Zacarias aberto. Não vou ler todos os versículos, mas pelo menos você vai ter que identificar as perícopes. Perícopes são unidades de pensamento, onde estão ali os titulozinhos ali, daí tem os desenvolvimentos nos versículos, ok? A visão do cavaleiro entre as murteiras, versos 7 ao 17. O cavaleiro representa, juntamente com os cavalos, um agente de Deus na terra e informa o anjo do Senhor que o mundo inteiro está em sossego e repouso, simbolizando assim que é chegado o tempo do cumprimento das promessas de Deus com relação à restauração de Israel. Em resposta à intercessão do anjo, Jeová diz que esta abordagem está aborrecido com os pagãos que excederam na sua missão concernente ao castigo de Judá. Ele voltará a reedificar as cidades de Judá. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Olha que diz o verso de número 16 e 17 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido para Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião, e voltará a escolher Jerusalém. O Senhor faz promessa aos judeus que voltarem, a cidade está toda destruída. Eu vou reedificar essa cidade. Verso de número 13, proclame: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Verso 14 e verso 15. Deus está aborrecido com as nações que levaram o povo da terra de Canaã, o seu povo. Deus diz: olha, eu estou cansado da Babilônia, Nabucodonosor está se achando o grande. Eles acham que Israel está lá porque eles são poderosos, eles servem a Dagon, servem aos ídolos que não são deuses de verdade.
não reconhecem a minha fama e a minha glória, e eles foram muito além na sua crueldade. Daí Deus diz assim: eu vou restaurar a cidade de Jerusalém e vou dizimar todas as nações. Lembra quando a gente fez a exposição de Daniel aqui? Lembra da estátua de Daniel? Você lembra? Nabucodonosor, os medos, persas, Alexandre o Grande, lembra o Império Romano? Eles vão aparecer em Zacarias tudo de novo. É Deus dizendo ao seu povo que está voltando do cativeiro: quem manda em quem está mandando é eu. Eu levanto reis. Todos os governantes que assumem os impérios, eles governam segundo a minha vontade, segundo o meu decreto. É Ele que levanta reis, é Ele que abate reis. A segunda visão, do verso de número 18 até o verso de número 21 do capítulo 1, até o final do capítulo 1, há a visão dos 4 cornos, 4 chifres e de 4 ferreiros, demonstrando a destruição dos opressores de Israel. A terceira visão, no capítulo 2, é a visão do homem com um cordel de medir, com uma vara de medir, simbolizando a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém será reconstruída sem muros por causa do aumento futuro da população e por Jeová mesmo ser como um muro de fogo ao redor dela. Vamos ver esse texto no verso de número capítulo 2. Verso 1 em diante: levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro veio se encontrar com ele e lhe disse: corre e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que coisa preciosa. Acho que dá para fazer uma série só desses 2 versículos aí. A ideia aqui é que eles estão desanimados, eles estão desacorçoados, eles estão voltando depois de 70 anos de escravidão. A cidade, o país está assolado. Imagine um país pós-guerra. Lembra o cenário da Segunda Guerra Mundial? Os países se reconstruindo, tudo destruído. Há uma chamada Grande Depressão. Quem estudou história secular sabe disso. Horrível. Tem gente que não voltou nunca mais para suas terras. Vieram para o Rio Grande do Sul, se instalaram ali em Bento Gonçalves e as regiões aqui do interior. Nunca mais voltaram. Tiveram sua terra, cidade destruída. Jerusalém volta e essa é a cena que tem. E eles estão desanimados, vê isso. Deus diz: chegará um tempo que eu reedificarei a Jerusalém, o meu reino será reedificado, e eu não precisará mais de muro, porque eu serei uma luz para todos os gentios, eu serei uma luz para todas as terras, todas as pessoas virão a Jerusalém, porque de Jerusalém virá o Salvador do mundo. E João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre Jesus essa profecia. Bendito seja o nome do Senhor. Nele ricos e pobres, brancos e negros, baixos e altos, gordos e magros, encontrarão a salvação, porque Atos capítulo 4, verso 2 diz que não existe nenhum outro nome debaixo dos céus que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Isso aí, Jafé, ajuda o pastor a pregar. Que coisa gloriosa. A quarta visão, capítulo 3, a visão de Josué, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote despojado das vestes sujas, revestido com vestimentas limpas, representa a pureza do remanescente do povo judeu. Capítulo 3, verso 1 ao 7, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda,
Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Que cena linda, um sacerdote, um homem de Deus, está com as vestes sujas. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Ele está em iniquidade, o diabo está lhe acusando, mas ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus. O Senhor troca as vestes. Que cena linda, que cena bela. Você lembra quando o Senhor trocou a tua sujeira, a tua imundície, as tuas porcarias, e pelo seu precioso sangue purificou a sua vida? Que coisa gloriosa. Acho que teria um sermão à parte só nesse aqui, mas a gente tem que ir adiante, temos que caminhar. O pastor prometeu que 9h30 vai embora hoje. Josué e seus companheiros sacerdotes são um símbolo de Messias, que efetuará a purificação final de Israel. Verso 8 ao 10, deixa bem claro isso do capítulo 3. Olha que diz: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, aqui é Jesus de Nazaré, o renovo, o rebento de Jessé, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Num só dia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele proclama dizendo: a última palavra de Jesus é tetelestai, está consumado. Num único dia ele levou o pecado de todos nós sobre si. Bendito seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote que oferecia sacrifícios para perdão dos pecados dos judeus, a sua vida é um símbolo, é um tipo daquele renovo, daquele Messias que viria futuramente. Num único dia tiraria o pecado de toda a humanidade. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Que coisa gloriosa. Se você pegar o livro de Zacarias e torcer assim, ó, verte Cristo. Pinga as obras de Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa preciosa. Que mais? A quinta visão. Deixa eu procurar a quinta visão aqui, porque o que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Pedi para a Daniela imprimir, e é complicado pedir para as pessoas imprimir um documento teu, porque na hora da impressão, pega as páginas ali, pode dar problema. Ah, perfeito. Não separaram, né? Perdão, acho que eu não dei o espaço correto, já estava brigando com a mulher, tadinha. Santa, se estiver ouvindo, perdoa, tá? Papai vai chegar daqui a pouquinho, que está tudo certinho. A visão do castiçal de ouro e das oliveiras, capítulo 4. Por meio do Espírito agido em Zorobabel e Josué, as 2 oliveiras, se efetuará a reconstrução do templo, aqui simbolizado pelo castiçal de ouro, e a restauração da nação.
e não por meio do poder do espírito humano, do poder humano, verso 6, capítulo 4, verso 6, vamos ler esse texto do capítulo 4, verso 6. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias chama a Zorobabel, governador dos judeus, e a Josué, o sumo sacerdote, que são os líderes da nação de Israel, nesse período do regresso, e diz: olha, vocês vão realizar esta obra. Que coisa gloriosa. Eles estão desanimados, eles estão olhando para si. Eu mesmo? Será eu mesmo? É comigo? É como o ar que você está falando? É mesmo? Nós não temos estrutura, nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos desenvoltura. Deus olha para eles: ei, essa obra não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quem vai fazer isso em vocês e através de vocês é o Espírito do Senhor. Eu me lembro agora, não está aqui no meu esboço, eu lembro agora de Moisés. Lembra de Moisés, quando Deus ouve a aflição do israelita lá no cativeiro, agora no Egito, ouviu o Senhor a aflição do seu povo e desceu para ver como é que estava acontecendo e chamou a Moisés de uma sarça e disse: eu quero que você liberte meu povo. Ele disse assim: quem sou eu? A primeira coisa que Moisés diz para Deus é: quem sou eu? Não importa quem tu seja, cara. Vai lá e diga que o eu sou me enviou. Não é o tu que vai fazer as coisas, é a minha glória irá diante de ti, os meus sinais irão. Não interessa quem é o teu nome, não interessa o teu pedigree religioso, não interessa a tua herança cultural. Quem realiza a obra de Deus é o bendito Espírito Santo. Jesus diz: eu vou aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja o nome do Senhor. Só Deus pode comunicar Deus, só Deus pode comunicar Deus, bendito seja o nome do Senhor, só Ele pode se desnudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o verso 9, diz: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A ideia aqui, preste atenção, a ideia aqui, que esse segundo templo que está sendo erigido por Zorobabel, não chega nem à unha do primeiro templo construído por Salomão, onde as pedras eram de mármores brancos, onde eram revestidos de ouro puro, onde havia muita riqueza, muita glória, muito esplendor em tamanho, em qualidade. E os anciões que estão vendo agora as pedras fundamentais sendo lançadas, o segundo templo é de madeira, e eles estão desprezando, eles estão desanimados, eles estão tristes, olhando assim: nossa, um dia nós tivemos um palácio, agora a gente está num casebre. Zorobabel diz o seguinte: ei, não despreze os dias pequenos, os dias das coisas humildes. Isso pode começar assim, mas não terminará assim, bendito seja o nome do Senhor. Aqui vale uma aplicação prática. Você que está começando os seus estudos, você que está começando a sua carreira, você que está começando o seu negócio, você que está começando na sua vida espiritual, seja lá onde for. Nós temos dificuldade de dar o primeiro passo, a gente tem dificuldade, normalmente a gente tem essa mania de grandeza, a gente quer iniciar e quer que as coisas aconteçam. Não vai assim, meus irmãos. A própria autorrevelação de Deus foi progressiva. Deus se revelou no Antigo Testamento de forma progressiva, paulatinamente, foi se dando a conhecer, cada vez mais foi se dando a conhecer, até que veio Jesus de Nazaré, e nós conhecemos Ele de forma plena, perfeita, total, final e cabal.
que está acontecendo nesse regresso é apenas um início. A ideia de tanto de Ageu como de Zacarias é a seguinte, olha aqui para mim, dá para sua atenção. A ideia é a seguinte, ó, ei, está vendo toda essa reconfiguração? Isso aqui é um palco. A minha glória de ser revelada em tudo isso. Que coisa gloriosa. O Messias está vindo. É apenas sexta-feira. É apenas sexta-feira. O Messias está vindo. É apenas o início da obra. Fiquem tranquilos, a glória de Deus se manifestará. O próprio Deus será muralha para esta cidade. Que coisa tremenda, meus irmãos. Sexta visão. Agora não está, mas agora no meu não está. Não, entendi, mas estou dizendo aqui na minha. Errou, Daniela. Errou. A visão do rolo voante, capítulo 5, do 1 ao 4, ensinando que depois do término do templo, Deus castigará os que violaram as suas leis. Nossa. A sétima visão, verso 5, do capítulo 5 ao verso 11. O ensino desta visão parece ser o seguinte: os pecados de Israel são removidos, especialmente os pecados de idolatria e de rebelião, e eles, os judeus, serão levados para a Babilônia, o centro da idolatria e também o lugar da primeira rebelião, provavelmente o centro da apostasia e das rebeliões finais. A oitava visão, capítulo 6, do verso de número 1 a 8, que é a visão dos 4 carros, simbolizando a rapidez e as proporções do julgamento de Jeová contra os opressores anteriores de Israel. Lembra que todos os profetas profetizaram contra a Síria, Sidom, contra Tiro, contra a própria Babilônia? Essa é a ideia. Essa visão dos 4 carros, do verso 6, do 1 ao 8, simbolizando a rapidez e as proporções dos julgamentos de Jeová contra os opressores anteriores de Israel. As nações da circunvizinhança, quando olhavam para a cidade de Israel em ruínas, olha aqui para mim, isso aqui é muito importante. Caldeus, assírios, egípcios, gentios de todas as regiões olhavam para o povo de Deus, debochavam, caçoavam, desprezavam, ridicularizavam. São loucos, não, são doidos, o Deus de vocês é invisível, nós temos imagem de escultura, vocês levantam as mãos, cantam e adoram um Deus que vocês não podem carregar, conduzir, esse Deus não tem forma. Riam de Israel, oprimiram Israel. Capítulo 6, 1:8 diz que Deus há de destruir todos aqueles que desprezam o povo de Deus, todos aqueles que perseguem a igreja. Hoje a igreja está sob tacão de muitos governos, a martírio em quase todo o Oriente. Vocês sabiam, preste bem atenção, que nesse século, nesse último século, últimos 100 anos, morreu mais gente perseguida por causa da fé cristã do que em toda a história da igreja? Você pega toda a história da igreja, de 1900 até o ano 0, até o ano 1, no últimos 100 anos, morreu mais gente por perseguição à fé do que toda a história da igreja. O fato de não ter perseguições aqui no Ocidente não significa que a igreja não está sendo perseguida em lugar nenhum.
Mas Deus diz que Ele vai pegar os perseguidores do seu povo. E não vai ficar um sequer. O Messias voltará uma segunda vez. Bendito seja o nome do Senhor. E todas as nações que se esquecem de Deus serão julgadas, e o povo de Deus será reivindicado, e nós vamos cantar: valeu a pena ser fiel a Jeová, valeu a pena temer ao Senhor, valeu a pena ser marido de uma só mulher, valeu a pena viver uma vida de castidade, valeu a pena ser o povo da Escritura, valeu a pena, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 9 é a coroação da parte simbólica. É a coroação do Messias, verso 9 ao verso 15, nós já lemos aqui. Vamos ver verso 9 e 15, eu vou terminar semana que vem, ok? Fica tranquilo, eu vou parar aqui no capítulo 9, semana que vem eu termino. São 14 capítulos, é difícil mesmo. Capítulo 6, verso 9 ao 15, capítulo 6, vou parar no capítulo 6, do 9 ao 15, vamos ler esse texto aqui. Capítulo 6, do 9 ao 15. Palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebo o que for trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. No mesmo dia, entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata, o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é renovo, o homem cujo nome é renovo. Você pode ver isso também, meus irmãos, lá no livro de Isaías, Jesus também é chamado de renovo. Em Apocalipse, também Jesus é chamado de o renovo de Deus. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Há um rei que virá, que será rei e sacerdote. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, o rei era da tribo de Judá. Não tinha como numa única pessoa ser sacerdote e ser rei ao mesmo tempo. Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 4, capítulo 7 e capítulo 8. Jesus é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, que quando Abraão chega em Salém, em Jerusalém, antes de tomar posse, Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, ao rei Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Ninguém não tem origem e não tem fim esse rei, porque ele é um tipo, um símbolo de Jesus de Nazaré, que será ungido e unido aos dois ofícios, tanto o sacerdotal como o ofício real em Jesus, nessa figura, nessa pessoa, que é chamado aqui como renovo, o Messias, aquele que virá montado no jumentinho, será rei, ele governará, ele dominará, mas ele também será um sumo sacerdote que intercede pelos pecadores e oferece um sacrifício ao Pai pelo pecado humano, e o sacrifício é a sua própria pessoa. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e o sacrifício por nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Vamos estar em pé. Não há ninguém como Jesus. Semana que vem eu vou voltar para isso. Eis o teu rei, rei e sacerdote está vindo. No capítulo 3, verso 8, preste atenção. Eu tenho 3 minutos ainda, são 21 e 27. Preste atenção. No capítulo 3, verso 8 diz: Cristo é o renovo. No capítulo 3, verso 8 diz que Cristo é o meu servo. No capítulo 9, verso 9 diz sobre a entrada de Jesus em Jerusalém no jumentinho. No capítulo 9, verso 16, capítulo 11 e verso 11, diz que Cristo é o bom pastor.
No capítulo 13 de Zacarias, verso 7, ele é o pastor ferido. No capítulo 11, verso 12 e 13 de Zacarias, Cristo é traído por 30 moedas de prata. No capítulo 12, verso 10, as suas mãos são varadas. No capítulo 13, verso 1, o seu poder para salvar. No capítulo 13, verso 6, Jesus é ferido na casa dos seus amigos, na casa dos seus irmãos. No capítulo 14, verso 3 a 8, nós temos a sua vinda no Monte das Oliveiras. No capítulo 14, nós temos a vinda e a coroação do Cristo, o Messias. Semana que vem nós vamos falar sobre essas verdades. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso se cumpriu naquele que nasceu da Virgem Maria. Bendito seja o nome do Senhor. O povo está desanimado, o povo está cansado, triste e angustiado. Sabe como é que Zacarias, Ageu e Malaquias consolam o povo de Deus? Apontando a Jesus de Nazaré. Sabe como os pastores consolam o povo cansado, sobrecarregado hoje na face da terra? Ainda é apontando para Jesus de Nazaré. A saída não está na política, a saída não está na saúde pública, a saúde não está na filosofia, a saúde não está na educação. Gasta-se bilhões e bilhões em educação, e os piores pecados são cometidos por aqueles chamados colarinho brancos que estão em Brasília. A questão não é educacional apenas, o nosso problema é moral, e para nossa moralidade a conserto. Jesus é a redenção da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O problema do homem não é intelectual e filosófico. Cristo veio no Império Greco-Romano. O ambiente que Jesus vem é o ambiente de Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos. E a sociedade nunca foi tão promíscua, tão ruim. Quando uma criança nascia deformada, eles colocavam na rua para morrer. Os velhos eram abandonados sem compaixão nenhuma. E era a época dos grandes intelectuais, Platão, Sócrates, os grandes filósofos. Até que veio um carpinteiro de Nazaré, um homem perfeito, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Eu Sou do Antigo Testamento. Diz que vocês devem amar como Ele amou. E como Ele amou a humanidade de braços abertos, se entregando por essa humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus de Zacarias está nesse santuário essa noite. Ele de braços abertos se entregou para todo mundo. Nós não podemos ficar de braços abertos e não retribuir nada a Ele. Aleluia, aleluia. Ele veio numa época de intelectuais, de riqueza. Nunca teve tanta escravidão. 40% do mundo grego-romano era de escravos. Ele vem e ele não domina Stacy com a espada como dominou Nero, o César do passado. Ele governa não como os tiranos, Alexandre o Grande, que em 10 anos dominou todo o mundo antigo. Ele não tem uma espada para ferir, para matar, para pisotear os filhos de Deus. Ele reina de uma cruz. Aleluia, a sua espada é a justiça e a verdade, e Ele não violenta o coração de ninguém. Ele faz apenas um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos elevarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim acharão descanso para as vossas almas. Aleluia, aleluia. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém, não há um reino semelhante ao de Jesus, um reino de paz, um reino de amor, um reino de perdão. Ele uniu gregos, romanos, judeus, gentios, Ele uniu todas as pessoas e formou um novo reino, uma nova sociedade, uma nova comunidade, a sua igreja, que é uma expressão do reino de Deus. Aleluia, que coisa gloriosa. Eu tenho que acabar, mas como é que acaba um negócio desse? Vamos orar ao Senhor. Ele veio, e Ele subiu um dia e disse que virá uma segunda vez. Aleluia. Uma presença de Deus tão gloriosa em nosso meio essa noite. Aleluia, aleluia. As igrejas evangélicas inventam eventos e mais eventos, com rituais e mais rituais, para entreter as pessoas, para prender as pessoas, para animar as pessoas. Mensagens de autoajuda, de encorajamento psicológico.
Quando o povo judeu estava desanimado, os profetas do poder do Espírito apontaram o Salvador e o Redentor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu assumo essa tribuna, debaixo da autoridade do Espírito Santo, para lembrar, se o teu coração está angustiado, para te lembrar, lembra do Filho de Deus, olhe para a cruz, lembra de Jesus. Somente Ele pode te ajudar, somente Ele pode te animar, somente Ele pode te fortalecer. Olhai para Ele, disse Isaías, olhai para Ele e sede salvo todos os moradores da terra. Aleluia, aleluia, oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Este mundo está quebrado, Senhor. Assim como no tempo do regresso do povo de Israel, o mundo estava quebrado, Senhor. A esperança foi olhar para o dia em que aquele homem humilde, perfeito, verdadeiro Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, Senhor, e deu esperança, ânimo, força para aquelas pessoas, Deus, viverem. Senhor, nossa esperança está em Ti também, Senhor. Nós vivemos, Pai, em momentos difíceis, traições, infidelidades, quebra da aliança, estupro, assassinatos, roubos, Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti e no Teu reino. Tu inaugurou na primeira vinda, o reino foi iniciado, foi inaugurado, mas Tu virá uma segunda vez a este mundo. Tu vai pegar e vai julgar e vai punir todas as nações que não temem, não Te recebem, Senhor, e vai chamar todos aqueles que renderam as suas vidas para receber ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, Senhor, e dar a eles eternamente um reino de paz, de alegria, de perdão, como nós vimos aqui no capítulo 9, um reino de paz sobre todas as nações. Hoje, Senhor, há roubo, a violência, a morte nas cidades, nos bairros, nas grandes metrópoles, mas um dia esses países serão transformados, as cidades serão restauradas, pois o Filho de Deus há de descer a este mundo e há de transformar o ambiente, o cosmos, a terra será transformada. Ora vem, Senhor Jesus, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, fica conosco, hoje e sempre, amém, e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, amém.